buscando a vida que não tem fim. Graça e paz a parte de Deus o Pai, com cada irmão, simpatizando essa fé cristã. Um feliz sábado, uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Que bom tê-los todos vocês aqui. Mais uma vez venham através dessa ferramenta para partilhar as palavras que não são minhas, mas da fiel e verdadeira testemunha que nos revela o Pai, isto é, Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus. Saudações em Cristo. Hoje à tarde viemos aqui trazer uma mensagem de reflexão, de salvação e de vida eterna, encontrando a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida. A pergunta que cabe a mim numa autoanálise de início é: eu tenho procurado viver a vontade de Deus? Eu tenho procurado fazer o que agrada a Ele? Ou eu tenho desperdiçado meu tempo com coisas tolas, com coisas vis e desprezíveis deste mundo? Lembre-se, o céu e a terra passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Esta é a promessa, esta é a nossa herança. Então, os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Lembre-se que a palavra ela é uma só, um rolo, uma espada afiada de 2 gumes, o Antigo e o Novo Testamento. E por isso que muitos hoje caem ao fio desta espada, porque não entendem nem o papel da lei, nem o papel da graça. Amados, o tema de hoje é sobre salvação, sobre esperança, sobre vida eterna. Talvez você não consiga enxergar uma resposta. Tem buscado em tantos lugares e não tem encontrado. Tem ido em diversas denominações religiosas e saído de lá dentro cada vez mais vazio e sem a resposta. Mas nessa mensagem de hoje, essa mensagem expositiva, nós falaremos sobre um diálogo de um jovem rico que chega em um determinado momento de sua vida e faz uma pergunta ao mestre. Essa deve ser a minha pergunta, a sua pergunta em algum momento da nossa vida. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Lembre-se sempre, o nosso inimigo, ele não quer nos manter no chão. Ele quer simplesmente nos distrair, fazer a gente perder o foco, fazer a gente se desviar do propósito e dos objetivos da verdadeira vida. Lembre-se que a promessa do Salvador é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como eu posso então fazer parte dessa vida com abundância, que nada me faltará? Porque de fato, se Ele é meu pastor, se Ele é o meu Senhor, se Ele é o meu exemplo, de fato, a alegria e os adjetivos de coisas boas que o céu tem para me alcançar não pode me faltar. Juntos, nessa mensagem de hoje, nós veremos aonde que está o erro, aonde que nós encontramos a chave para virar os rumos de nossa vida. Os irmãos que têm as suas Bíblias nos acompanham no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo de número 16, que tem por título O Jovem Rico. E quantos que nos dias de hoje não se acham autossuficientes, ricos, e dizem: de nada tenho falta, vai tudo bem, mas que em algum cenário, em alguma ocasião, se pegam entre um beco sem saída, e aí, o sono não vem, a alegria não vem, a gente já acorda cansado, a gente já acorda murmurando, a gente já acorda triste e preocupado com as coisas que tem para fazer. E isso tem ocasionado diversas e muitas respectivas doenças nas famílias nos dias de hoje. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ora, versículo de número 16. Aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna?
Você já se fez essa pergunta? Ou você continua distraído para esse verdadeiro tema? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Muitos pensam que é possuir bens, que é ter uma conta alta em respectivos valores, mas tudo isso não é o suficiente. É necessário o sustento a seu tempo, mas lembre-se que o amor ao dinheiro é o princípio de todo mal. Quando a gente acredita mais nas coisas físicas, nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente pode tocar, cuidado. É aí que a gente se desvia do Salvador do mundo. É aí que a gente começa a perder a verdadeira vida. É aí que quando a gente está forte na carne, a gente está fraco no espírito. E é nesse ponto que eu quero tocar. O nosso inimigo sabe muito bem que simplesmente tirando nossa atenção, nos distraindo, fará com que, assim como Pedro, a gente naufrague, comece a afundar na fé e não tenha a recompensa, a verdadeira vida que ele nos prometeu. Então o desejo de aprender desse jovem deve ser o meu e o seu desejo. Deve ser a nossa pergunta diária: o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Senhor, o que queres que eu te faça? Essa deve ser a pergunta da nossa vida. Se eu estou agradando aos homens ou agradando a Deus? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Amados irmãos, esta é a regra. Muitos talvez aqui que nos acompanham ou que irão nos acompanhar irão dizer: mas a lei é do Antigo Testamento, mas os mandamentos é para o povo judeu. Eu te pergunto, Adão era judeu ou era um homem criado? A lei foi dada no Éden ou no Sinai? A lei, ela foi dada no Éden, no princípio da criação. E por meio delas nós viveremos, se nós obedecermos a Deus. Porque aquele que ama a Deus e não o obedece é mentiroso e nele não está a verdade. A Sagrada Escritura me traz luz contra isso. E se eu entrar dentro de uma igreja e perguntar: vocês amam a Deus? Rapidamente as pessoas levantarão não uma só mão, mas as duas. E vibrarão dizendo: eu amo, é claro que eu amo a Deus. Mas, e agora? Se eu perguntar: você obedece a Deus? Você guarda os mandamentos? Aí vem um ponto de interrogação. Então nós temos que fazer uma autoanálise e ver se de fato nós não estamos nos distraindo, se o nosso inimigo não está nos enganando, fazendo que a gente caia num sentimentalismo, pior ainda, num formalismo, aonde nós não enxergamos a sujeira que precisa ser varrida de nossa vida, porque a lei, ela nos mostra e me diz o que é pecado. E todo aquele que comete pecado transgride a lei. Amados, Jesus responde para este jovem, para mim e para você: por que me dizes que eu sou bom? Bom é só um, Deus, o Pai. Então, não é por esforço próprio, não é por possuir coisas físicas, não é por ter uma conta bancária alta que nós podemos ter a vida eterna, mas sim confiar e depender e entregar somente em Deus, porque em Deus está escondido a vida eterna, e Ele a revelou em seu Filho, Jesus Cristo. Todas as riquezas, os tesouros que o céu tem para nos alcançar estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso exemplo, o nosso Mestre, o amado. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Se nós desobedecer aos mandamentos, meus amados, nós somos filhos da desobediência, em nós não está a verdade, e nós somos vistos como mentirosos diante do céu. Por isso que nós não alcançamos e não recebemos aquilo que tantas vezes almejamos. Mas então, o jovem perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Honra teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, o nosso exemplo, cita a lei de Deus, o Antigo Testamento. Aí muitos professos cristãos nos dias de hoje dirão assim, mas a lei ela está no passado, agora nos vemos na graça. Será? Será que de fato nós somos merecedores da graça se desobedecermos a Deus? Então nós vemos que o jovem diz, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Então vemos que o jovem era um observador da lei, porém, vemos aqui a importância de entender o papel da lei na minha vida. Porque eu não sou salvo pela lei, mas pela lei eu sou santificado. A lei me encaminha a Cristo e por ele eu sou lavado. Por ele, pelo seu sangue, os meus pecados são perdoados. Então, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então Jesus aqui, resumindo para vocês, está dizendo assim, porque perder às vezes é ganhar. As pessoas têm o hábito de pensar que cair do cavalo é ruim. Não, cair do cavalo é muito bom, meus amados. Sabe por quê? Porque Saulo estava indo ao caminho de Damasco para perseguir os cristãos, para prender. E é nesse momento, quando ele cai do cavalo, que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que ele fica cego fisicamente, para abrir os olhos espirituais da fé e ver de quão fraco ele era. Por mais que ele estivesse em dupla cidadania, por mais que ele fosse um homem de propriedades. Nós vemos que a Bíblia ela não erra. Então nós temos que cair do cavalo. Nós temos que descer da árvore como Zaqueu, para poder receber o Senhor Jesus em nossas vidas, em nossas casas. Não é pela força do nosso próprio braço, mas é pela vontade do Senhor. Se Ele quiser, nós iremos. Se Ele quiser, nós alcançaremos. Então tudo isso passa a me fazer ter a convicção de que eu devo entregar, confiar e obedecer para receber. Este é o ponto. Esta é a chave para que a gente tenha a verdadeira vida aqui e a eterna. E Jesus diz a ele, compartilhe o que tu tem, dê aos pobres, sirva o teu próximo. E quantos nós nos dias de hoje nos esquecemos de partilhar o pão, de devolver aquilo que é lícito ao Senhor, de abençoar os mais necessitados com aquilo que o Senhor faz abundar em nossas prateleiras? A caridade são os frutos de que a verdadeira graça que Jesus habita em mim pelo seu Espírito é isto. Pelos frutos o conhecereis. Não é aquele que me diz que me ama, que de fato é, mas aquele que me obedece. Então, nós vemos o jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Por que nos dias de hoje muitas pessoas de classe, elas não descem do egoísmo, da vaidade, da ganância, da arrogância, da prepotência, do consumismo, acham que por ter isso ou aquilo, são dignas de receber o favor do céu? Por que o céu está fechado como que ferro e a terra dura como que de bronze? A terra não produz a sua semente, não produz o seu fruto, a árvore, porque desobedecem à lei de Deus o Pai. Jesus está dando o segredo, o antídoto para que a gente seja abençoado no nosso ir e no nosso vir, no nosso deitar e no nosso levantar. E todo o trabalho de tuas mãos prosperará. O justo não mendigará o pão. Está com medo, está preocupado? Descansa, obedeça. Acima de tudo, obedeça a Ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse jovem, ele sai rico. Ele abandona a vida eterna, porque possuía muitas propriedades, muito dinheiro, muitas coisas físicas. Porém, lhe faltava a parte necessária, a espiritual, o entendimento
do que é necessário para termos então a verdadeira vida. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Então nós vemos que os gananciosos não aproveitam a oportunidade, vivem distraídos, plantando, colhendo pouco, porque nesses dias 10 mulheres amassarão o pão e assarão num só forno. Porém comerão e não se fartarão, porque desobedecem, a escassez de alimento, a falta de recursos. É por causa da desobediência. Então que eu e você volte depressa à obediência e aos caminhos do Senhor. Porque os ricos não aproveitam as oportunidades, se distraem. É como aquela parábola do homem que dizia consigo mesmo: come, bebe, alegra-te, ó alma, derrubarei esses celeiros e farei outros ainda maiores para guardar a minha colheita. E Jesus disse a ele: louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. O que eu e você temos preparado para o Senhor se Ele nos chamar hoje? Senhor, olha a minha conta, olha os carros na garagem, olha o maquinário no galpão, olha quantos hectares de terra eu tenho. De nada isto nos adianta. Do pó viemos, ao pó tornaremos. Não levaremos nada, nada, absolutamente nada. Somente aquilo que fizermos de agrado ao Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê e obedece, não morrerá. Cristo nisto, essa é a promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a partir do momento que você começar a obedecer que a sua alegria não cessará. Ela vai ser contínua. As pessoas verão e dirão: mas o que tem que ele está sempre alegre, cheio de vida e de esperança? Aí você diz assim: é o Senhor. Olhe para Ele, não olhe para o Maurício. Olhe para Jesus, obedeça a Ele. Guarde os mandamentos de Deus o Pai. Porque aquele que ama Jesus vai obedecer os mandamentos do Pai. Porque Jesus, o nosso exemplo, cumpriu os mandamentos do Pai. Guardou os mandamentos do Pai, da lei de Deus. E permaneceu no amor do Pai. Então nós só permaneceremos no amor de Jesus Cristo e no amor de Deus o Pai, se guardarmos e obedecermos aos seus mandamentos. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Confiança falsa, meus amados. Volto a dizer, a gente confia muito no que nós podemos fazer, no que nós podemos movimentar, mas nós temos que confiar e passar a depender de Deus. Aí então nós vamos ver Ele se movendo em nossa direção. Por quê? Olha o exemplo. Você sabe que tamanho, que estatura tem um camelo? Quantos quilos ele pesa? É mais fácil este animal passar pelo furinho, pelo buraco de uma agulha, que já é difícil passar uma linha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico prefere ficar agarrado nas coisas materiais. O rico prefere não dar ouvidos às coisas de Deus. O rico prefere se desviar do caminho. O rico prefere confiar somente nas coisas financeiras. E é por isso que a terra sofre e geme como as dores de parto daquela que está próximo de dar à luz. Por causa dos seus moradores. A terra está sendo destruída por causa da ganância, da soberba, da prepotência, da arrogância, da vaidade. Nunca estão satisfeitos. Um homem sem Deus só pensa em pecar. Um homem com Deus, obedecendo a Deus o Pai, vai sempre perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, para nós finalizarmos, os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Porque os discípulos entenderam aqui a mensagem de Jesus. Porque ele faz uma aplicação.
Olha só como Jesus é lindo, é belo. E como que nós rapidamente se movemos com dúvida. Senhor, então como que eu vou fazer para ter a vida eterna? Como que eu vou fazer para me salvar? Aí Jesus dá o exemplo do camelo. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Mas veja o que Jesus nos diz e nos conforta. Olhando para os discípulos, ele disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, meu amado, está preocupado, está triste? Obedeça e confie no poder de Deus, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível ao que crê. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra. Este é o momento, esta é a hora. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Comente, compartilhe, interaja conosco. Envie este vídeo para mais pessoas poderem estar abençoadas e na dispensação do céu. E aqui nós vemos que o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amados irmãos, a nossa fé ela gera a obediência. Porque não adianta eu ter um sentimentalismo, não adianta eu fingir. Deus ele sonda o profundo do nosso coração. Dos homens nós podemos esconder, mas daquele que não dorme, nada passa despercebido. Então é nesse momento que eu digo a vocês e finalizo. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. 1 João, capítulo 5, versículo de número 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Muitos dos crentes nos dias de hoje dizem: mas não é mais necessário guardar os mandamentos, não é mais necessário obedecer a Deus, porque eu vivo na graça. Que graça barata. Por isso que eles vivem cheios de problemas e não estão encontrando respostas naquele que é a resposta, que é a revelação, aquele que nos revela o que nós temos que fazer e ocupar o nosso tempo. Então agora, pois todo o que é nascido do mundo, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé produzirá a obediência. Então nós amaremos a Deus porque Ele é amor, não porque Ele é ruim, não porque Ele é um tirano, mas porque Ele deseja que a gente obedeça, para que Ele, como nosso Pai de amor, nos alcance aquilo que nós tanto buscamos. Espero, do fundo do meu coração, que essas palavras, em algum momento, produzam frutos em tua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Obedeça aos mandamentos, e então tu terás a vida. Tiago vai mais além. Está bom, filho? Você aceita essa palavra? Sim, eu aceito, Senhor. Então ele vai dizer lá no livro de Tiago: todo aquele que tropeçar em um só mandamento da lei torna-se culpado de todos. Então eu devo observar os 10 mandamentos, a lei da vida. A lei da vida. Porque o que hoje eu penso que é impossível para mim, o que hoje eu penso que é pesado para mim, é leve, me traz paz e me traz a verdadeira vida e ainda a promessa da vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se sempre. Deus não faz nada por acaso. Tudo para tudo há um sinal, há um sentido. Que Ele possa vos abençoar na sua palavra. Se alimente por si próprio da Escritura Sagrada e veja se aquilo que falamos aqui, de fato, está ou não escrito. Confie em Deus, obedeça a Ele e Ele tudo fará. Espero que vocês tenham um abençoado findar do dia de sábado, o memorial da criação, o 7º dia. Também quero desejar a todos vocês uma excelente semana que se iniciará. Que ela seja produtiva, leve, próspera, de muita paz, de muita proteção, de muita alegria, felicidade, esperança e a convicção de que nós estamos aqui para receber a vida eterna e a salvação. Mestre,
O que farei para receber a vida eterna? Essa deve ser a nossa pergunta. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento de Deus o Pai, seja contigo, seja com tua família, seja com tua casa, seja com os teus amigos. Até breve. Como dizia o apóstolo Paulo, espero ver vocês em breve. Deus abençoe a todos e até logo. Tchau.